E aí, cancerianos, como vocês estão? Vamos falar das próximas 72 horas? Vamos? Até porque serão os preparativos para a grande lua cheia que vai acontecer no dia 1º de abril. E nem é piada, tá? Vocês vão ver, já fiz um vídeo maravilhoso, assistam. Mas vamos falar sobre as próximas 72 horas. O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Inscrevam-se, ativem o sininho, deixem um like, compartilha, hype o vídeo e vamos ver quais são as mensagens. Ok. Começamos com o Sol. O deck tá todo despedaçando, gente. Mas enfim, começamos com a melhor carta do tarô, o Sol. Isso significa que, mesmo que certas coisas estejam acontecendo mundo afora, você está se sentindo esperançoso, se sentindo bem, sentindo uma força maior, uma vitalidade a mais. Alguns vão melhorar da saúde. Para quem estava buscando uma recuperação, esta carta representa saúde. Mas pode ser também, já que é a melhor carta do tarô, que algo bom aconteça, que uma mensagem, um resultado, uma aprovação, um dinheiro, alguma coisa transformadora aconteça, quase que realizadora. A Imperatriz, o nascimento deste projeto, desta criança, ou enfim, desta coisa boa. Imperatriz, energia de Vênus. Até o dia 30 de março estaremos com Vênus na nossa casa 10, o ponto mais alto do céu. Porém, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, talvez não aproveite mais. Mas faltam alguns dias, né? Então vamos aproveitar. Imperatriz é o poder de fertilizar alguma ideia, algum projeto, até mesmo alguma coisa que estava lá atrás, enterrada. Mas agora você pode colocar a mão na massa, fazer alguma coisa, ou ser maduro o suficiente para lidar com estas possibilidades ou com estas vontades que podem aumentar cada vez mais dentro de você. 4 de espadas. Esta é uma carta que fala muito do parar, refletir, entender de onde vem, aonde está, aonde pode chegar, mas principalmente da sabedoria, da clareza. Aliás, a clareza vai fazer muito sentido. 9 de copas, energia pisciana, energia do se mostrar, dançar, se apresentar para a vida, jogar para o universo, manifestar o que você quer. É meio que só parar para pensar em coisas boas. Quando você se vê lá na frente, você se vê bem, prosperando, se realizando. Esta realização também vem como um massagear a alma. A estrela que fala de futuro, energia de Aquário. Esta é uma carta que também fala de revoluções internas, e eu sinto que para este sol brilhar de verdade, esta revolução precisaria acontecer. Neste caso, parece que já vem acontecendo muitas coisas. E com todas essas coisas, você agora pode materializar, deixar de ser apenas uma vontade e vivenciar esta realidade. Todas as cartas são positivas, e esta carta, ao invés de parar como estagnação, esta carta representa o relaxar por ter razão, ou por ter a consciência de que vai acontecer exatamente da forma que tem que acontecer, uma tranquilidade. Perfeito para uma lua cheia em Libra, o equilíbrio. Esta carta é bem positiva. Então, nesta primeira rodada, para as próximas 72 horas, eu vejo uma consciência um pouco mais trabalhada, ou uma notícia esclarecendo muitas coisas, ou uma energia de buscar e fazer acontecer. Tem vitalidade, tem produtividade, isso é maravilhoso. Ok, mais algumas cartas, o que precisamos saber exatamente agora. Deixem um like, gente, ativem o sininho. Eu vou postar mais leituras ao longo da semana, do mês e do ano. E temos o As de Paus. É esta fome de resolver, de fazer. Aproveite as próximas 72 horas, porque quando a lua cheia acontecer, pode ser que você esteja cansado, ou a outra pessoa não esteja disponível
para resolver. Então aproveite as próximas 72 horas. Até o final do mês, na verdade, né? Ok, mais algumas cartas. 10 de ouros, muito bom. Aliás, aproveite para fechar negócios, tá? Sociedade, projetos, fazer uma entrevista, enfim, garantir um pouco mais lá na frente. Esta é uma carta onde você pode expandir. Se você pode expandir é porque um dinheiro está disponível, você pode aumentar a casa, ou aumentar os negócios, ou aumentar até onde o seu produto ou o seu trabalho chega. Você pode investir em alguma coisa sólida que esteja envolvido casa e trabalho. Temos a Lua, o ápice deste momento, a Lua cheia. E temos mais uma vez o Sol, vai ser quase que um eclipse esse momento para muitos. 7 de espadas. Eu fiz uma leitura super interessante onde eu falo que existem pessoas também podendo, talvez, roubar o que é seu, de alguma forma. Seja algo material ou uma ideia, uma energia, não sabemos. Assista a leitura. Mas nesta rodada, o que eu vejo? Se você não fizer, se você não agir, alguém vai agir por você. Inclusive, alguém vai prosperar por você. Então, não é sobre guerrear, mas é sobre eu mereço tanto quanto, eu estou preparado tanto quanto, e eu vou para a linha de frente. Eu vou buscar, eu vou realizar. Tá vantajoso para você, mas você vai precisar se inscrever nessa suposta disputa, tentar este troféu. Porque se você ficar apenas se preparando, sonhando, alguém vai vencer por você e ainda usando ferramentas ou ideias suas. A carta o carro, energia canceriana. Então, tomem cuidado para vocês não perderem o timing. Neste caso, se você já tem tudo muito prontinho e está só esperando, sei lá, alguma coisa diferente acontecer, só está esperando aquele tal momento certo, será? Ou você está com medo, com receio? Não é sobre esperar ou não, é sobre o porquê esperar e o porquê não. É mais sobre saber o porquê. Ok. Pro amor. Algumas mensagens pro amor. 9 de ouros, gosto. 7 de copas, não gosto. 4 de copas, detesto, gente. Preguiça, preguiça. Você estava tão bem, alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa não foi entendida, verbalizada, aí foi criada uma narrativa por detrás, e sentida, e guardada, e depois aos poucos expressadas, e aí o outro não entende o porquê você tá assim, e aí fica aquela palhaçada toda. Ah, desculpa, gente, mas fica sempre repetindo as mesmas coisas. 7 de copas é uma expectativa que só passa pela sua cabeça. 4 de copas é quando essa expectativa não foi atendida. Então, assim, cuidado para não superestimar não. Cuidado para não hiperestimar o outro, colocar no pedestal e achar só porque fez o mínimo por você é a pessoa. Ou só porque gosta de você tem que atender a coisas que você cria como uma história, uma narrativa, enfim, que soa bonito, ou poético, ou até mesmo romântico para você, e as coisas de repente não funcionam dessa forma. Talvez esta outra pessoa, né, pode estar espelhada a leitura, mas talvez essa outra pessoa tenha outras prioridades e não significa que gosta de você mais ou menos. São apenas outras prioridades no momento. Pode ser. E aí você ficou emburrado, emburrada com esta situação, ou por conta de tantas situações como esta, você acabou guardando e talvez querendo falar sobre isso no momento errado.
Mas enfim, vamos tirar mais algumas cartas. O que precisamos saber exatamente agora sobre o amor? Temos 7 de paus. E temos 3 de copas. Por isso eu falo, não é que... Gente... Tá, vamos ver. 7 de espadas. Ok. Saindo em cima do deck da mesma forma que saiu da última vez. Ok. O que eu sinto aqui, para finalizar? Cuidado para não ficar normalizando esse tipo de relação, esse tipo de comunicação, porque se deixar, isso dura para sempre. E o tempo passando, e esse para sempre, consome energia, sonhos, coisas que você poderia estar fazendo e não vai fazer por conta dessa situação ou relação. Então, cuidado para você não estar roubando o seu tempo, a sua energia. Esta relação não precisa acabar, mas esta normalização, ou esta forma de se relacionar, precisa. Então você pode sentar como 2 adultos, conversar para que você possa subir de patamar, dar um salto quântico nisto. Ou se libertar. Mas aqui eu vejo vocês, como eu falei, uma palhaçada, briga, fala, faz isso, e aí de repente tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sinto que isso pode ser prejudicial para você a longo tempo. 4 de espadas, as de paus. Mas não vejo como algo complicado, não, de se resolver. Só sinto que precisa de mais maturidade, né? Maturidade. Ok. O que a espiritualidade quer nos falar para essas próximas 72 horas? Cancerianos e cancerianas. Sete de espadas voltando. Gente, toma bastante cuidado, tá? Inclusive com assaltos. Rainha de paus. Cuidado para não ficar batendo perna em lugares errados. Ou enfim, né? Cuidem da segurança. Tá bem forte esta energia de alguém pegando alguma coisa. 6 de espadas. Cavaleiro de copas. Olha aqui o cartomante. E temos, em cima do deck, o 5 de paus. Ok. Conselho. Como vamos precisar de energia, tenta não comprar brigas que não são suas. Eu vejo você bem, porém muito popular. Pessoas te procurando. Existe aqui pessoas te procurando para vários motivos. E isto pode ser muito bom, porém, tem uma ideia nova que precisa chegar para que você saiba jogar ou lidar com esta situação. Porque assim, sabe quando a gente pensa que essa pessoa está apenas porque tem um interesse? Está falando com a gente ou procurando a gente por interesse? Às vezes nem tá. Mas esta sensação atrapalha a dinâmica. E se está, como você pode lidar com isto? O que essa pessoa também tem a oferecer? Pode ser uma boa troca. De repente pode render até mais do que renderia. Mas você tem uma dúvida. Aqui eu vejo o 5 de paus, que existe uma competição, se vocês estiverem participando de alguma coisa, ou querendo mostrar algum projeto, enfim, alguma ideia. Tenta não falar para todo mundo antes do grande dia. Tenta não achar que todo mundo tem uma boa intenção. É só se cuidar um pouco sobre isto. Mas se você estiver participando de uma competição, você tem grandes chances de ganhar, de ser aprovado, aprovada. Mas existe clareza, mas existe muita popularidade. Existem muitas pessoas te procurando. Inclusive, algo parecido com um relacionamento. Uma pessoa que te traga interesses. E aí que tá. Tá tudo bem, é legal.
Porém, será que isto não vai atrapalhar o seu crescimento pessoal, já que o momento é sobre isto, até dia 30 de junho com Júpiter, a nossa casa 1, é justamente sobre o seu crescimento, a sua expansão pessoal. E qualquer coisa que atrapalhe isto é algo ruim. Então analisa bem, até onde você se entrega também neste novo, ou até onde você deixa o outro roubar, drenar a sua energia. Ok, para finalizar, 3 cartinhas. Ok, uma para cada decanato. O que precisamos saber exatamente agora? Primeiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 1º de julho, regidos pela Lua, serão afetados nesta Lua cheia. Temos a carta O Mundo, uma nova história, um novo livro, um novo momento da sua vida. Esta carta está falando que você pode alcançar novas coisas. Não é sobre um mundo diferente, mas é sobre você diferente num novo mundo, podendo se apresentar de uma forma diferente, buscar de uma forma diferente, ser reconhecido ou reconhecida de uma forma diferente. Então é muito, muito, muito bom. É uma carta que fala também de sucesso, dinheiro, conquistas, reconhecimento. Ok, segundo decanato, vocês que nasceram entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho, vocês são regidos por Plutão, Escorpião. Quais são as mensagens para vocês? O que precisamos saber exatamente agora? Temos a carta O Louco. Esta carta representa muito o ir ou buscar ou vivenciar novas experiências. Aliás, é um ótimo momento, já que existe uma inquietude sobre tá tudo igual, nada muda. Vamos buscar, vamos ativar coisas diferentes da nossa rotina. Vamos buscar também com mais coragem, ou até mesmo com uma inocente, como se estivéssemos começando a vida, porque aquela energia às vezes nos faz falta. E talvez essa carta esteja dizendo para você, não é porque você tem uma história, porque você viveu tantas coisas, porque você está numa idade X, que você não pode ter aquele fogo que talvez a gente só tinha quando a gente tinha 20 anos, sabe? Mas dá para buscar resgatar, ou para se permitir alguma coisa nova. Ok, terceiro decanato. Vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho, regidos por Netuno, Peixes, corregidos por Júpiter. Então tem uma energia aqui de Vavavum. Vamos ver quais são as mensagens. Temos o 8 de Copas. Vocês estão passando por um momento onde vocês estão avaliando o que sai, o que fica, ou aonde você fica e para onde você vai. Esta carta mostra que você avistou um lugar melhor, ou consegue se ver diferente ou melhor num novo lugar. Então aqui mostra que você tem coragem de sair da onde você está. Isto pode representar mudar de trabalho. Isto pode representar querer estar numa relação ou sair de uma relação. Alguma coisa que você está querendo fazer como uma grande mudança, esta carta representa que você está pronto para isto. E para todos, 6 de paus, que fala de fama, sucesso, ascensão, pessoas não apenas valorizando, mas aplaudindo o seu desempenho. Então, assim, para todos os cancerianos, é um momento de reconhecimento, gente. Júpiter na casa 1, Saturno, Netuno na casa 10. É importante a gente aproveitar esta dinâmica, porque é sobre você ser, expandir, crescer, e é sobre você concretizar o seu legado, o seu trabalho, o seu motivo e propósito de estar aqui. E parado, talvez você não consiga. Então aqui estamos falando de movimento para os 3 decanatos. Ok, mas é claro que é uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.